Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dom Leão e hoje eu vou falar para vocês sobre Bitcoin. Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu joinha, comentar aí embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Eu irei falar sobre Bitcoin, mas eu irei falar sobre Bitcoin no final do vídeo e irei comentar algo sobre o conflito aí dos Estados Unidos e Irã, que se deu por conta aí da morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã, que foi abatido por um drone do exército americano. Por conta dos Estados Unidos, ouvi rumores aí que o Soleimani, que é o comandante da Guarda Revolucionária, tem aprovado ataques à embaixada em Bagdá. Então, a morte aí de Soleimani é escalada nas tensões dos Estados Unidos e Irã. Então, dessa forma, o Irã prometeu uma vingança severa. E como que eles chegaram neste ponto? Os conflitos, na verdade, do Irã e Estados Unidos vêm desde os anos 50, né? Então, há bastante tempo eles têm assim problemas com suas relações. E em 53, o premier Mohammad Mossadegh queria estatizar o petróleo, né? Houve um golpe nessa época que ele queria estatizar o petróleo, porque a grande parte dos recursos eram controlados por britânicos. Então os iranianos não se beneficiavam com as riquezas do seu próprio país. Então dessa forma aí, os Estados Unidos e Reino Unido planejaram um golpe, que foi o golpe de 53, que tirou o premier do governo, e com apoio dos Estados Unidos, o Shah Mohammad Reza assumiu o poder. E com o devido apoio, ele silenciava os opositores com a polícia secreta chamada Savak. Mas eu acho que vocês devem lembrar, na verdade, de um cara chamado Ayatollah Khomeini, acho que é esse o nome mesmo. Então, Khomeini surgiu como um rival nessa época aí do Mohammad Reza, mas ele foi exilado depois de criticar o governo do Shah. E falando em chá, tome um bom chá, né? Eu estou tomando chá aqui, essa conversa cabe um bom chá, e chá é sensacional, eu gosto de chá bastante. Tome chá, que chá é incrível. Eu gosto bastante de chá, e tome chá, que eu acho sensacional. E continuando essa conversa, em 79, o povo revoltado com o chá acabou exilando ele aí, que foi na verdade um choque para os Estados Unidos, né? Porque o apoiava, na verdade, naquela época lá, depois do golpe. E depois aí o Ayatollah Khomeini, ele voltou nessa época do exílio, que ele foi exilado para Paris, ele voltou para o Irã, e dali então o Irã passou a ser uma república islâmica, e Khomeini passou a ser um líder supremo. E nessa época aí existia um novo Irã, e o sentimento anti-americano era realmente muito forte nessa época. Então Ayatollah Khomeini aí acabou sendo o maior líder do Irã. E o Shah exilado, que acredito que vocês devem lembrar dele aí, que ele foi, o Mohammad Reza, ele foi exilado, e ele foi fazer tratamento médico nos Estados Unidos, que gerou ainda mais rejeição. Então ele foi rejeitado, foi exilado naquela época lá, e ainda foi fazer tratamento médico nos Estados Unidos, que acabou aí sendo mais rejeitado ainda pelo povo iraniano. Acho que nem deve ter voltado para o Irã. Na verdade eu não sei, mas eu acho que governante do Irã ele não iria ser mais. E depois, em 79, 81 mais ou menos, houve a crise dos reféns, né? Estudantes pró-Khomeini invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 reféns americanos durante 444 dias. E isso foi realmente bem complicado, e foi aí quando os Estados Unidos opuseram suas primeiras sanções contra o Irã. E depois aí, em 80, a guerra do Irã-Iraque, né? Que o Iraque invadiu o Irã, dando início a uma guerra. E os Estados Unidos com certeza apoiou o Iraque e deu uma ajuda significativa ao Iraque durante todo o conflito, né? Então estima-se mais ou menos que 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra. E Khomeini, depois de um tempo, depois de 8 longos anos aí de guerra, aceitou um cessar-fogo, né? E depois de muito tempo aí, em 88, um avião com passageiros saindo, acho que do Irã, com 299 pessoas a bordo, entre a tripulação 59 crianças, foi na verdade abatido, né? Então assassinaram praticamente 290 pessoas que estavam com destino a Dubai, que eu me recorde, né? Eu acho que deve ser isso mesmo. E as relações aí, vocês podem ver, entre Estados Unidos e Irã continuam piorando, né? Então as coisas ficaram bem sérias depois disso aí, depois desse ocorrido. E Teherã sinalizou que os Estados Unidos e Israel na verdade, os seus dois principais inimigos. Então as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda. Em 2002, Irã, Iraque e Coreia do Norte são tidos aí como o eixo do mal, né? E o foco agora dos Estados Unidos passou a ser os programas nucleares desses países. Em 2015 houve um acordo nuclear
né, mas o Irã insistiu com suas atividades e dizendo que seus programas nucleares eram pacíficas, mas concordou em limitar os programas em troca da retirada das sanções econômicas. E em 2018, os Estados Unidos recuaram do acordo e restabeleceram as suas sanções em relação ao Irã. Então as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda, e vocês conseguem entender aí que agora em 2019 os Estados Unidos afirmou realmente que o grupo lá, que o Soleimani era o comandante, era sim um grupo terrorista, né? Então as coisas começaram a ficar bem piores agora, como vocês viram aí no final do ano passado. Nossa, as tensões ficaram realmente meio que insuportáveis entre a relação entre esses países. E o líder supremo iraniano que está agora lá, o Ali Khamenei, eu acho que o nome dele é esse mesmo, e os iranianos declararam sim uma vingança pela morte de Soleimani por conta lá pelos Estados Unidos, né? Então eles declararam vingança sim, que irão realmente fazer algo por conta do que ocorreu com um dos seus comandantes. E Donald Trump é um dos líderes, na verdade, mais poderosos do mundo, e afirmou tais atos aí para deter realmente uma guerra. Então esperemos aí que não surja nada mais devastador, que possivelmente tende aí a acontecer por conta desses atos, né? Mas esperemos que nada aconteça mais do que aconteceu aí em relação a esse conflito entre eles, né? Porque isso na verdade é uma repercussão para o mundo inteiro. E nesse domingo, dia 5, o parlamento iraquiano, que fica próximo aí, e Irã-Iraque fica bem próximo, né, aprovou uma resolução que pede a retirada das tropas do país. E em paralelo, a chancelaria do país convocou o embaixador americano e realizou reclamações formais contra a perigosa violação da soberania iraquiana. Então vocês conseguem entender aí que o tabuleiro de jogos de guerra está a postos, e é tudo bem mais favorável aos Estados Unidos, né? Por conta, na verdade, dos Estados Unidos aí ser o maior aliado naquela época lá do conflito com o Iraque. Então, na verdade, ele começa aí a exigir algumas coisas ao país que ele o apoiou, né? Que é o Iraque. Então, Donald Trump começa realmente a jogar como um estrategista de guerra, e isso é realmente muito perigoso. E tem ele falando, na verdade, sobre essa questão, e tem os dizeres dele, que é mais ou menos o seguinte: temos uma base aérea extraordinariamente cara que está por lá, e custou bilhões de dólares para ser construída muito antes de mim, dele ser presidente. E ele disse que não vai embora a menos que os paguem, né? Afirmou um repórter lá do Air Force One, que é o avião presidencial norte-americano. Então o repórter falou as palavras as quais ele disse lá no avião. E Trump também ameaçou ao Iraque impor sanções ainda mais severas do que o que eles fizeram com o Irã. Então as coisas realmente são bem catastróficas na realidade nesses tempos, em relação aos conflitos dos Estados Unidos com os países do Oriente Médio, e é bem preocupante. Então eu decidi falar um pouco sobre isso para vocês entenderem o quanto preocupante está sendo essas questões. E queria dizer sobre Bitcoin no final do vídeo, mas falei sobre o conflito dos Estados Unidos e Irã, mas foi para enfatizar sobre Bitcoin, que está sendo vendido lá no Irã com um valor realmente astronômico. E nossa, a Bitcoin é uma das criptomoedas, eu acho que mais importantes do mundo, acho que é uma das mais aceitas pelo mundo, e eu acho isso realmente incrível. A descentralização desses valores e como essa moeda trabalha é algo realmente sensacional. Não podemos ainda, eu acho que ter assim como uma moeda igual a gente tem uma moeda convencional. Eu acho que a gente precisa assim entender que ainda como um ativo, né, como um investimento. Então é realmente sensacional como essa moeda se comporta. Eu acho que é tendência para o futuro da economia mundial. Inclusive vocês podem entender aí que, por exemplo, nessa guerra que está acontecendo nesse conflito que está acontecendo entre Estados Unidos e Irã, se algo acontecer de muito pior lá no Irã, a criptomoeda tem um papel realmente crucial, né? Por exemplo, a moeda do governo na verdade tende a ter uma queda bem brusca, os bancos fecham e as pessoas acontecem fatos realmente muito catastróficos por conta de uma guerra. Então a criptomoeda talvez seja uma saída, né? E as pessoas podem, sei lá, guardar os seus valores dessa forma. Então isso é realmente sensacional.
e é mais ou menos o que eu entendi, o que pode inclusive ajudar todas essas pessoas desses países que talvez estejam em conflito. E nossa, eu acho que não vai ser tendência, eu acho que vai ser na verdade o futuro realmente eu acho que da economia mundial, né? Você ter valores, uma troca de valor, nossa, descentralizado é algo impensado há pouco tempo atrás. Então é realmente incrível, eu acho sensacional. E para vocês entenderem, o valor do Bitcoin hoje custa mais ou menos uns US$ 7.000. Acho que o Bitcoin, a base que o Bitcoin tem de valores é o dólar, né? Então custa mais ou menos US$ 7.000 um Bitcoin, dá mais ou menos aí R$ 30.000. E o Bitcoin lá no Irã, na verdade, estava custando US$ 24.000. Então, nossa, é um valor realmente astronômico. Eu não sei como é que funciona, na verdade, como que é cobrado os valores do Bitcoin, né? Como é que é essa questão. Mas eu sei que existe, na verdade, uma quantidade disponível de Bitcoins, né? É uma quantidade limitada, não é ilimitado, não vai ter Bitcoins pro resto da vida, porque senão, se tiver Bitcoins, o valor, na verdade, o Bitcoin vai ter valor, né? Então tem uma certa quantidade de Bitcoins, 21 milhões de Bitcoins, é uma coisa assim, tem uma quantidade limitada de Bitcoins. E o Bitcoin lá no Irã está custando esse valor. Então quem tiver, na verdade, aí conhecer talvez um iraniano aí, pode talvez, por exemplo, um Bitcoin custa US$ 7.000, pode vender um Bitcoin por US$ 10.000, US$ 15.000, que o iraniano lá vai vender o seu Bitcoin por US$ 24.000. Então vocês podem talvez entender como é que funciona mais ou menos aí o Bitcoin. E são 21 milhões de Bitcoins, na verdade, eu acho que disponíveis no mundo inteiro. Então o Bitcoin tem um valor, sim, e isso é realmente sensacional. Eu acho incrível como funciona isso. É muito simples, você tem as carteiras de Bitcoin aí, que são diversas, vocês podem ver na Play Store, inclusive, tem vários aplicativos que você pode utilizar para fazer o trâmite de Bitcoin, e você pode vender e comprar Bitcoin. Mas como eu disse, eu acho que o Bitcoin ainda, na verdade, é uma moeda que deve ser pensada como ativo, né, como investimento. Mas é realmente incrível, né, você saber que as tendências do mundo estão voltadas para coisas que a gente talvez nem pensava poder acontecer. Então, pessoas, na verdade esse é o vídeo de hoje. Eu falei um pouco sobre o conflito dos Estados Unidos e a importância do Bitcoin, e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.